Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, da disciplina de Fundamentos da Educação de Surdos. E hoje, antes da gente iniciar com o conteúdo e com a proposta da semana, eu gostaria que o Elton se apresentasse, que ele é o intérprete que vai estar acompanhando as nossas alunas surdas, E mostrasse o sinal dele, fizesse a apresentação. Eu vou deixar esse espaço agora para ele, tá? Bom, boa noite aos alunos que são pessoas ouvintes, né? Meu nome é Elton, eu estudei com a Camila, né? Com a Camila Joana, nós somos colegas do curso da UFMT. Eu sou formado em Libras, já fiz essa especialização, sou professor, né? Sou pedagogo e estou aqui para aprender junto com vocês também, principalmente os sinais de Libras. Alguns sinais a gente esquece, outros a gente aprende e outros a gente não esquece, tá? Obrigado, professora, pela apresentação. Deixa eu fazer rapidamente para elas. Tá? Sinal, esse, por conta da boca. Lembra? Estudei na UFMT Libras. Eu formei no ano de 2018. Não lembrar mais. Eu aqui estudar junto com vocês. Obrigado. Agora vocês estão bem. Graças a Deus, A gente priorizava por isso também. Ok, então vamos dar continuidade aos trabalhos. Nós conversamos um pouco semana passada sobre as questões dos fundamentos filosóficos da educação dos surdos, Nós falamos sobre as filosofias educacionais do oralismo, da educação total, da comunicação total, do bilinguismo e das perspectivas que vem agora, que é a pedagogia surda, Então, a gente falou um pouco sobre o que era essa pedagogia surda, o que vem sendo estudado, Que seria o estudo da Libras, que se tem um professor de Libras ensinando os outros conteúdos, Então, a gente conheceu essas filosofias. A gente percebeu que o oralismo foi uma filosofia que, a partir do Congresso de Milão, foi imposta, para a sociedade, para a comunidade surda, e que não era aquilo que se buscava, que a língua de sinais é, de fato, aquilo que identifica o surdo, A comunicação total também foi um fracasso, porque buscava-se todos os tipos de comunicação, então eles buscavam a leitura labial, a Libras, o oralismo, todos os tipos de gestos, mímicas, e acabou virando uma confusão. E aí a gente tem o bilinguismo, que é o ensino de Libras e o português na sua modalidade escrita, E a pedagogia surda, que vem agora a literatura, os pesquisadores apontando como estudo. E seria quando nós, enquanto ouvintes, chegamos na educação infantil, a gente tem aulas em português e aprende as outras disciplinas em língua portuguesa. E a pedagogia surda, ela busca que quando o surdo chegue na educação infantil, ele tenha um professor surdo que ministre aula para ele em língua de sinais e que ele aprenda as outras disciplinas na sua língua, na Libras. Então, essas são as lutas agora das filosofias educacionais, que a gente estudou um pouco, dessas perspectivas na semana passada. E essa semana a proposta é a cultura e identidade surda, A gente vai passar um pouco, de maneira geral, aquilo que eu passei para vocês para estudarem durante essa semana. Era o capítulo 3 da apostila, E também um texto de leitura complementar, que seria o processo de alfabetização bilíngue para surdos, garantindo direitos, efetivando a educação. E essa semana está aberto para vocês o questionário 2, que é a nossa avaliação. O questionário 2 são os conteúdos da semana 3 e os conteúdos da semana 4, ou seja, da semana passada e dessa semana. Então, este questionário, ele já está disponível para vocês podem estar acessando, tá? Ele vai até o final da nossa disciplina, para vocês estarem respondendo. Então, até o dia 3 de setembro, o questionário vai ficar aberto. São os conteúdos da semana anterior e dessa semana agora. Qualquer dúvida, vocês podem também abrir lá o guia de estudos, tá? Para conseguir identificar o questionário, identificar também os conteúdos, tá? Bom, então, cultura e identidade surda.
O que seria cultura, né? Aqui a gente tem diversos teóricos com abordagens distintas sobre cultura, mas aqui eu trago de maneira geral o que seria cultura. Cultura significa particularidade de modo de vida de cada grupo e um instrumento de reconhecimento de uma determinada comunidade. Então, a cultura seria aquilo que se coloca como característica de um grupo, que reconhece aquele grupo. Então, quando se percebe uma característica, já fala, aquilo ali é de determinado grupo. Então, quando a gente fala cultura, seriam as características, as particularidades de um grupo. Pensando em região, por exemplo, nós temos a cultura gaúcha. O que é a cultura gaúcha? Eles tomam chimarrão, eles dançam danças tradicionais, é uma cultura gaúcha. Aí a gente tem a cultura nordestina. Então, e aqui a gente vai falar então um pouco da cultura surda. Existe a cultura surda? Sim, também tem a cultura surda. O que será que caracteriza a cultura surda? E nessa perspectiva, a gente tem o conceito de identidade. A identidade é vista como a diferença e não como a normalidade. Então, o que difere? Qual que é a diferença da sua característica, da sua particularidade para os demais? Então, de maneira geral, cultura seria do grupo, aquilo que quando você percebe, você já vê que é do grupo, uma característica do grupo, e identidade é algo seu, mais particular, né? Cultura e identidade surda. A língua de sinais é essencial para a comunicação dos surdos. Por isso, é necessário que os ouvintes aprendam a Libras, para que possam compreender que a pessoa surda possui uma cultura específica que lhe confere uma identidade própria. Então, quando a gente fala do conceito de cultura, que é algo que caracteriza um grupo, a Libras é a língua de sinais do surdo. Então, a Libras, ela identifica a comunidade surda, ela identifica o povo surdo. A Libras faz parte da cultura surda. E a identidade surda? Também, porque cada um que é surdo e usa a língua de sinais em sua comunicação é algo característico e particular dele. Então, isso faz parte da sua identidade. E nós, ouvintes, quando aprendemos a língua de sinais, nós estamos adentrando a cultura surda, conhecendo e, sobretudo, respeitando a cultura e identidade surda. Então, o povo surdo busca a valorização da língua de sinais como a primeira língua e que suas opiniões sejam respeitadas. O surdo é garantido em lei que a sua primeira língua, a L1, como a gente já falou, a língua materna, né, seja a Libras, seja a língua de sinais. E que o português seja aprendido na sua modalidade escrita. E o ideal, né, a gente fala que é o ideal porque é o que tem em lei, mas nem sempre isso acontece. O ideal seria que ele aprendesse todos os demais conteúdos por meio da Libras, que a Libras fosse a sua primeira língua, que ele pudesse usar em todos os locais, né, como a língua materna, a L1. Trata-se de uma conquista pela dignidade de ser surdo. Então, quando a gente fala da valorização da língua de sinais, não só na questão da educação, né, o que a gente percebe nos documentos oficiais, está garantido que a segunda língua oficial do Brasil é a Libras. A segunda língua oficial do Brasil não é inglês e não é espanhol, é Libras, a segunda língua oficial do Brasil. A primeira é o português, a segunda é Libras. E aí a gente percebe que as escolas, lá desde o ensino fundamental, ensinam o quê? Ensina inglês, ensina espanhol, e você só vai aprender Libras se você entrar hoje num curso de graduação ou de fonoaudiologia, que são os cursos de licenciatura, né? E fonoaudiologia, que são obrigatórios aprender Libras. Mas durante o ensino fundamental e ensino médio, a disciplina de Libras não tem. Então, a gente percebe que se é a segunda língua oficial, deveria ser mais valorizada, deveria ser ensinada desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? E não esperar lá na licenciatura, lá na fonoaudiologia, ou às vezes
algum curso, né? Então, a valorização também parte dessa questão do aprendizado, da educação, é muito importante essa valorização nesse sentido educacional. Mas também a gente vê uma outra perspectiva da valorização da língua de sinais, que seria chegar nos ambientes públicos e ter um intérprete, chegar nos locais e ter a interpretação, ter a tradução acessível, né, dos materiais. Então, tudo isso faz parte dessa valorização da língua de sinais. Professora? Arlete levantou a mão? Pode. Foi. É porque quando fala nessa questão, né, nas escolas, que começou com o espanhol, até assim, eu conhecia antes, né, onde se começou, principalmente quando começou o fenômeno mais forte do bilinguismo. Só que o bilinguismo, essa palavra, quando eu conheci, né, eu posso estar equivocada e a senhora pode me ajudar, mas quando eu conheci o bilinguismo, falava bilíngue, foi justamente no curso de pedagogia, no desejo de que existisse realmente, né, a Libras, né, para que os alunos familiarizassem e fosse realmente favorável a essa inclusão do aluno surdo, né, que as pessoas pudessem comunicar e aprender Libras para se comunicar com as pessoas surdas. E aí, de repente, com o fenômeno, né, dessas escolas com inglês, né, aí começou a usar o bilinguismo, que aí eu digo, eu achei assim estranho como isso, mas eu nunca procurei uma pesquisa para entender o porquê de estar usando das nossas escolas no Brasil passarem a usar o bilinguismo em relação ao inglês com o português, né? Onde o movimento surdo, a Camila pode até me ajudar, e o Elton também, né, que estão aí, porque, né, não houve nenhuma reflexão ou uma reivindicação em relação ao termo bilinguismo com relação. Ouviu? Eu acho que eu fechei o microfone. Acho que fechou, Aí eu disse, é uma pergunta, esse sentido, assim, como a comunidade surda tem visto esse movimento, né, das escolas, né, principalmente as escolas particulares, né, que hoje adotam essa perspectiva bilinguística com relação ao inglês. E aí, como os surdos sentem, a comunidade surda sente essa proposta, que eu tenho uma impressão, pelo que eu li, que ela veio primeiro do movimento surdo. Muito bem, Arlete. Ó, de maneira geral, a palavra bilinguismo aí a gente está falando etimologicamente falando, né? Que é o termo, né? O que significa a palavra bilinguismo. De maneira geral, ela significa aquela pessoa que fala dois idiomas. Então, indiferente se é língua de sinais, se é português, se é francês, se é inglês, e não que seja a mesma modalidade, porque a gente sabe que o inglês, o espanhol, tem a mesma modalidade do português, que é oral auditiva, e a Libras, ela é visoespacial, então ela tem outra modalidade, mas isso é indiferente. A palavra bilinguismo, em sua etimologia, significa aprender dois idiomas, geralmente um idioma que é a sua língua materna e uma L2, né? Então, L1 e L2. Essa questão, quando você fala do bilinguismo aqui no Brasil, iniciado pela comunidade surda, é um pouco, assim, complicado da gente dizer que foi a comunidade surda que quis colocar nas escolas, porque os estudos da língua de sinais, principalmente aqui no Brasil, as pesquisas, né, esse movimento surdo, são coisas, são movimentos que a gente considera como recente, comparado à língua portuguesa, comparado ao inglês e comparado ao espanhol. Porque durante muito tempo a língua de sinais não foi aceita, né? A gente já falou aqui um pouco da história, né? Então, tudo que vem agora das línguas de sinais, elas a gente considera como recente, comparado a outras línguas que vêm sendo estudadas há muito, muito, muito tempo atrás, né? Então, a comunidade surda, eu vejo que existem, sim, situações de trabalhos, de reivindicações em relação principalmente a essa questão da escola, né? Mas ainda parece ser muito sucinto, né? Porque a gente não vê um movimento de fato acontecendo politicamente falando de imposição ou de uma situação que tenha já nas escolas, né? Eu acho que ainda é uma luta. O inglês e o espanhol,
é uma questão de currículo, né? E também porque o inglês, eu também acredito, e a gente vem lendo também algumas literaturas dessa elitização, né? Porque inglês, em qualquer país que você chegar, mesmo que ele seja britânico ou americano, né, que tem um pouco algumas mudanças de sotaque nas palavras, mas o inglês ele é aceito em qualquer país, digamos assim, né? Então, digamos que a língua do capitalismo, já ouvi também esses termos. E o espanhol, eu acredito também que seja por nós estarmos num país Mercosul, né? E todos os países aqui que são circunvizinhos falam espanhol. Apesar de que também há as suas diferenças, né? Se você vai aqui na Argentina, no espanhol, é bem mais fácil de você entender. Agora, você vai no Chile, por exemplo, é um espanhol um pouco mais denso, né? E a Libras, assim, eu não sei se eu entendi muito bem a sua colocação, mas no início me pareceu que a palavra bilinguismo estava relacionado estritamente à língua de sinais. Não é bem assim, né? O bilinguismo é aprender duas línguas. E se você aprende três línguas, daí já é poliglota, né? E o bilinguismo, ele pode ser qualquer língua, né? Aprender duas línguas e quaisquer tipos de língua. Essa luta da Libras nas escolas é uma luta, é uma reivindicação, mas como eu disse para você, é algo recente no sentido de outras línguas, né? É igual essa formalização que essa reformalização que se tem da LDB, que se tem da questão do ensino médio, né? Que tiram uma disciplina, colocam outra e agora ainda continuam essas discussões. E a gente não vê discussões em torno da língua de sinais, né? Até comentaram muito sobre sociologia, filosofia, e daí vem essas reformulações. Eu ministro aula no IFMT e essas coisas que a gente escuta, mas da Libras a gente não ouve. Por exemplo, no IFMT nós temos cursos integrados, que é o curso técnico em meio ambiente, o curso técnico em agropecuária e o curso técnico em comércio. Os alunos aqui estudam o dia inteiro. Então, eles saem com diploma de curso técnico e o ensino médio completo. Todos os PPCs têm Libras. Todos têm Libras, mas ela está como disciplina optativa. E não é uma obrigatoriedade ter a Libras nesse PPC. Foi colocado porque tem um professor de Libras, né? Mas é que no final das contas nunca oferta. Tá ali só no papel. O que eles falam? Milady, não tem como você ofertar Libras como optativa. Os alunos já estudam o dia inteiro. Aí aonde que a gente vai encaixar? Eles já chegam aqui 8 horas da manhã, vão almoçar 11h40, voltam 1h30, saem 5h30. Então, assim, fica muito puxado. Não tem como colocar mais uma disciplina e assim... E não tem uma obrigatoriedade de fato prevista em lei para que eles tenham uma disciplina. Então, tá bonitinho no papel, mas não acontece na prática, mesmo tendo professor de Libras na instituição. O que acontece são os cursos de licenciatura. Nós temos hoje a graduação em Biologia, aqui no FMT Campus Juína, nós temos o curso de Matemática e eles têm a disciplina de Libras. E nós temos o curso de Administração, que apesar de ser bacharelado, também incluíram como uma disciplina obrigatória. Apesar de já me disseram que as próximas reformulações eles querem colocar como optativa, porque tem muitas outras disciplinas da área específica, né, que eles querem colocar na grade. Então, são inúmeras situações. Eu vejo que há uma luta, né, há uma busca por essa inclusão da disciplina de Libras, mas a gente também se depara com outros fatores, né, tanto que eu falo que são recentes, e vocês que vêm cada vez mais buscando qualificação na área da língua de sinais, devem perceber que os profissionais qualificados, né, e quando a gente fala de profissionais qualificados, são aqueles que de fato buscam conviver com a comunidade surda, buscam cursos, buscam uma especialização, buscam estar sempre se qualificando, porque quando a gente vai trabalhar com uma língua que não é a nossa língua materna, como no caso da Libras, né, a gente precisa sempre estar buscando cursos, buscando se aperfeiçoar, buscando novos sinais, né, tem sempre essa busca e esse estudo, né. Então, os profissionais na área da língua de sinais hoje também são poucos, comparado a profissionais, por exemplo, da área do inglês e do espanhol. Então, para se ter, por exemplo, um profissional para ministrar aula de língua de sinais,
esse profissional ele precisa estar apto para ensinar, né? Então, a gente sabe que existem muito mais profissionais, por exemplo, da área do inglês e do espanhol, do que da área da Libras. É claro que se fosse uma obrigação hoje ter a disciplina de Libras para o ensino médio, por exemplo, eu acredito que mais pessoas, mais profissionais buscariam a qualificação na área da Libras. Isso ajudaria a impulsionar, né, ainda mais a valorização da língua de sinais. E se começasse com a educação infantil, então seria excelente, porque a criança, ela aprende muito bem a Libras, ela gosta, né? A ensinar a criança a língua de sinais é muito prazeroso, porque eles gostam, eles aprendem, né, desenvolvem. Imagina se hoje tivesse, desde a educação infantil, a disciplina de Libras. Ele chegasse lá na creche e aprendesse o alfabeto manual, né, alguns sinais, né, sinal de banheiro, sinal de água, né, esses sinais básicos. E aí passasse o ensino fundamental, ensino médio, ele ia sair, com certeza, com muito aprendizado da língua de sinais, né? Eu acredito. Mas é uma luta. Eu não sei se eu consegui ser clara, se ficou ainda alguma dúvida. Obrigada, professor. Professor, era isso mesmo. Assim, ficou muito claro. Eu estava realmente equivocada sobre essa questão do quando era bilíngue. Eu achava que era próprio da comunidade surda essa palavra, né? E nunca tive coragem de perguntar, só hoje. Obrigada. Aqui no chat, aqui na Unemate de Sinop, Flávio está falando, a graduação de Ciências Econômicas, quase todo semestre tem discentes cursando. Isso ocorre por ter surdos nessa graduação. Dessa forma, os colegas das disciplinas vão aprendendo a se comunicar também, cursando a disciplina de Libras. Que legal, né? Então, nós tivemos uma aluna surda aqui no curso técnico em meio ambiente. A turma, eu acho que foi uma grande aprendizado para eles, né? Porque eles ficaram 3 anos com ela. E aí, quando ela entrou, eu ministrei curso de extensão de Libras, né? Porque não tinha como ter a disciplina para ofertar para eles. E toda a turma fez o curso de extensão. Então, a gente fazia depois do horário de aula, né? E daí eu pedi para o ônibus vir um pouco mais tarde para buscar eles e tal. E a gente conseguiu se organizar. E aí, depois eu consegui, cada ano, fazer um curso de extensão. A gente conseguiu avançar um pouco mais, né? Libras 1, Libras 2, é claro que para ajudá-los, né? Mas, com certeza, o convívio também com ela proporcionou um grande aprendizado. Eu tenho certeza que até aqueles mais desinteressados, né, acabaram aprendendo alguma coisa da língua de sinais. Foi muito legal. E ela batizou todo mundo, todos os professores. E foi muito prazeroso e gratificante quando a gente vê que os alunos estão interessados, né, que estão ali envolvidos na língua de sinais, no aprendizado e tudo mais. O Movimento Surdo, ele fez uma grande manifestação nacional realizada em Brasília nos dias 19 e 20 de maio de 2011, em defesa das escolas bilíngues para surdos. E esse Movimento Surdo, né, a gente falou um pouco na aula passada também, esse movimento em busca dessas questões políticas mesmo, né, dessas lutas, né, dessas reivindicações. Então, eles realizam essas manifestações nacionais, não só em 2011, né, mas essas lutas vêm sendo a cada ano realizados manifestos, realizadas manifestações em prol das lutas pela comunidade surda, pela educação bilíngue, né? A comunidade surda brasileira organizou a ação Setembro Azul, que é um movimento de âmbito nacional, sendo considerado um marco histórico no que diz respeito à mobilização nacional a favor das escolas bilíngues. Então, a gente sabe que setembro é considerado o Setembro Azul, para a comunidade surda é um mês muito importante, né? E ele marca essa luta, essas reivindicações em prol da educação. Então, agora, né, estamos próximos de setembro, essa cor turquesa também, essa turquesa vem remeter essas lutas educacionais, tem toda essa simbologia. Então, o mês de setembro é um mês importante para o surdo, para a comunidade surda. Essa cor azul, ela representa para a comunidade surda 2 momentos históricos, né? Então, até a cor azul, ela não é
só por podia ser vermelho, verde, não. Esse azul turquesa é uma cor, assim, viva, né, que representa o ser surdo, que representa a identidade, né, e também simboliza essa opressão enfrentada pelos surdos ao longo da história, mas também mostra o orgulho de ser surdo, o orgulho de fazer parte de uma história, de uma língua, de um povo, né? E esse azul turquesa, ele remete a 2 momentos históricos, que é na Segunda Guerra Mundial, né, em que os nazistas identificavam as pessoas com deficiência através de uma faixa de cor azul fixada no braço. E aí, essa faixa azul identifica a pessoa com deficiência para mostrar essa opressão. Mas também, ao longo do tempo, a gente vê as lutas, a gente vê também o outro momento histórico, o Congresso de Milão, né, que foi aquela opressão de obrigação ao oralismo, em que não se podia utilizar a língua de sinais, que deveria se utilizar na educação dos surdos apenas o oralismo. Então, esses momentos históricos da Segunda Guerra Mundial, do Congresso de Milão, vem marcar essa opressão, mas também vem trazer essa luta e esse orgulho de estar se sentindo uma cor viva, né, dessa vicissitude em busca dos seus direitos, apesar de toda a opressão sofrida ao longo da história. E aí eu trago para vocês o texto da Nídia Regina Limeira de Sá, que ela é psicóloga e doutora da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem várias obras que vocês podem pesquisar, estão disponíveis em domínio público na internet. Ela pesquisa sobre a surdez, ela pesquisa sobre os surdos, e ela vem trazer mais detalhadamente, né, nos seus trabalhos sobre a cultura e a identidade surda, né? Ela fala da poesia surda, ela fala de como são as manifestações surdas, ela fala de como a cultura e a identidade surda dá poder ao movimento surdo. Então, são várias reflexões que ela faz. Eu indico para vocês um livro dela, que é A Cultura, Poder e Educação do Surdo, que ele fala de muitas coisas muito relevantes e importantes da história, da cultura, da educação dos surdos. Mas ela tem outros materiais que também são muito interessantes para leitura, para quem deseja se aprofundar cada vez mais. A gente fala dos instrumentos, né? Ela fala dos instrumentos que proporcionam a identificação enquanto cultura e identidade surda. Então, é uma leitura que vale a pena para quem quer se aprofundar sobre isso. E aí, nos livros dela, né, nos trabalhos dela, ela fala como artefatos, né, ela traz essa nomenclatura de artefatos. Então, o que seriam para ela, para a autora, esses artefatos da cultura surda? Artefato seria aquilo que identifica a comunidade surda. Então, como a gente viu, a cultura são características de um grupo. Então, artefatos seriam essas características desse grupo, da comunidade surda, do povo surdo. Então, a poesia surda, por exemplo, é um artefato. A poesia surda, na hora da sua interpretação, por exemplo, tem toda uma situação que o intérprete precisa interpretar, transmitir a emoção, né? O teatro também, o teatro faz parte da cultura surda, a literatura surda, né? Hoje a gente tem bastante livros, a gente fala do cânone literário, que são aqueles mais estudados, assim, em língua portuguesa, nas aulas de língua portuguesa, e a gente tem bastante materiais voltados para interpretação e também a literatura surda, no sentido de livros próprios para a comunidade surda, e que os personagens dessa literatura são surdos, ou que tem alguns personagens surdos. Então, a gente tem também essa literatura, que cada vez mais tem pessoas também escrevendo, então, que tem a história onde tem um personagem surdo, onde tem um intérprete, né? A gente tem essa literatura surda também. A gente tem, como artefato, campainhas luminosas, né? Um surdo tem uma campainha em casa? Sim, mas faz sentido para ele escutar o barulho? Ela vai ter que ser adaptada para a realidade dele, né? Então vai ser uma campainha luminosa. E daí, através da luz, ele vai perceber que tem uma pessoa que chegou na casa dele, que chegou ali naquele momento, né? Então, quando a gente fala de cultura surda, de identidade surda, não é só essas questões gerais, né, digamos assim, e um pouco subjetivas no sentido de interpretação
o do intérprete, por exemplo, não está focado só nisso, também está focado na adaptação do surdo para se viver no dia a dia. Por exemplo, legenda, né? Que é um meio de acessibilidade, a janela de acessibilidade com intérprete de Libras, né? O telefone, né? Que a gente tem próprio para o surdo, né? O próprio emblema, aquele emblema azul que tem aquela orelhinha e tal, que a gente coloca geralmente nos carros, né? Que identifica que está em condutor surdo, em alguns locais. Então, tudo isso a gente fala que são artefatos, são características que marcam, né, a cultura, que marcam a identidade surda. Então, nesse sentido, essa semana a proposta de leitura seria essa, a gente compreender de maneira geral um pouco mais sobre o que é essa cultura, sobre o que é essa identidade surda, o que são esses artefatos que caracterizam a comunidade surda. Por isso que a gente fala que quando você quer aprender a língua de sinais, que você quer se qualificar cada vez mais, é importante que você conviva com a comunidade surda, porque daí você vai conhecer de fato o que é ser surdo, quais são as lutas, quais são suas dificuldades do dia a dia, como que ele se adapta a diversas situações, né? E é convivendo que de fato a gente consegue desenvolver cada vez mais a comunidade surda, consegue desenvolver a Libras, consegue conhecer melhor esse universo da língua de sinais. Agora eu deixo aberto para perguntas, se vocês querem perguntar ou colocar alguma situação, tanto sobre o conteúdo dessa semana, das semanas anteriores, ou alguma questão em relação às atividades, à avaliação, estou à disposição. Pode colocar aqui no chat ou abrir o áudio, ou erguer a mão. Professora, faz Oi. uma gentileza para mim. Eu acho que eu perdi aqui, como estou vendo, se a aluna Camila, a surda, está aqui. Você sabe me dizer? Acho que ela Deixa eu saiu. olhar aqui Na sua legenda. Eu não estou vendo É mais. Camille Cristine. Camille Cristine. Camila Cristine. Não sei se tem outra Camila. Mas aqui no chat ela colocou em. Ah, eu acho que é ela sim. Eu acho que só tem ela aqui. Sim, ela colocou aqui, professora, que ela é surda. Obrigado. Aqui a Cristina falou: foi sugerido um filme muito interessante sobre a campainha para surda e artefatos para as pessoas com surdez. Interessante, além do som, tinha uma luz para sinalizar quem estava chegando próximo da casa. Sim. Por isso que essas leituras, esses filmes, né, são bons vocês estarem acessando para conseguir compreender melhor. Porque aqui só na aula, né, a gente não consegue fazer tudo, né? E o ideal seria então que vocês acompanhassem esses filmes e essas leituras complementares em casa, né, no momento que vocês tiverem tempo para poder conhecer melhor aquilo que a gente fala aqui. Sobre a segunda atividade eletiva, como é que você vê? A Wanda perguntou sobre a segunda atividade avaliativa, como é para ser feito, ela é descritiva? Bom, como eu falei no início da aula, o segundo questionário avaliativo, ele está lá na plataforma, já está disponível, ele não é descritivo, ele segue o mesmo modelo do primeiro, tá? Você tem duas tentativas e aquele que você tiver a maior nota é aquele que fica, tá? Elas são todas questões que você não precisa descrever, né? E é basicamente o modelo do primeiro. A diferença é que os conteúdos desse segundo são os conteúdos da semana 3 e da semana 4, tá? Aí vocês podem estar abrindo, são duas tentativas, e a que tiver a maior nota é aquela que vai ficar para vocês. Mais alguma dúvida?
Professora, a gente vai ter alguma noção, assim, eu não sei se a senhora vai poder me dizer isso, mas, assim, de um momento somente da gente ver Libras? Durante o curso, você fala? Sim, ou na sua aula, eu pensei que a gente ia ter alguma noção de trabalhar um pouco sobre Libras. A gente não vai ter, então. A disciplina Fundamentos da Educação de Surdos, ela não trata na ementa sobre ensino de Libras, é só questão histórica mesmo, e no final agora a gente aborda de acordo com a ementa, né, do curso, porque a gente tem que seguir a ementa, né, não posso fugir daquilo que está escrito, que foi pensado no curso. E essa disciplina Fundamentos da Educação de Surdos, ela é totalmente teórica, não tem nada prática, nada. Ela começa ali com a questão histórica, depois com as filosofias educacionais e termina aqui com essa parte da identidade da cultura surda. Então, ela é totalmente teórica. A ementa dela é basicamente isso, né? Resumidamente, né? Seria. Agora, Libras, no sentido de aprender enquanto língua, vocês vão aprender na segunda disciplina. A gente tem uma parte prática que é Fundamentos da Libras. Eu não sei te dizer bem certo a grade do curso, né? Quem vai saber dizer melhor para você vai ser o coordenador, mas possivelmente lá na página, na plataforma, você vai ter o PPC do curso, que eu acredito que esteja lá postado, que você vai conseguir ver as disciplinas. Essa pós de agora teve algumas mudanças, mas as pós a anterior que eu ministrei aula, eu lembro que a gente tinha Fundamentos da Libras, que é essa disciplina que eu vou ministrar depois, né, depois dessa daqui. E aí, Fundamentos da Libras, ela é bem linguística. Além de aprender alguns conceitos linguísticos, inclusive é uma disciplina pesada para quem não é da área da letras, porque a gente vai trabalhar com conceitos de sintaxe, morfologia, semântica, fonologia, a gente vai trabalhar com questões bem voltadas para essa área da linguística. E aquele que não é da área de letras, por exemplo, o pedagogo, assim, se não tem, vai ter que estudar um pouquinho mais. Porque são conceitos que a gente vê bem na área de letras e na pedagogia não se aprofunda muito, né? Então, é essa questão de derivação, como no português a derivação acontece por aglutinação. E na Libras, como que acontece a derivação, entendeu? São estudos desses fenômenos linguísticos que a gente vai aprender na próxima disciplina. E concomitante a isso, acaba se aprendendo também, obviamente, alguns sinais, né? E a gente vai aprender, por exemplo, a negação. A negação na Libras, como que acontece? Ela só acontece através do não? Com a cabeça, ou o sinal de não, né? O sinal ali a gente vai ver as incorporações, né? Por exemplo, o sinal de gosto e o sinal de não gosto, que ele é incorporado à negação. Mas a gente tem alguns sinais que é diferente a negação, né? O simples balançar de cabeça, a mão, enfim, né? A gente vai ver essas questões na próxima disciplina. E eu lembro que na pós anterior, ele tinha as disciplinas de Libras 1, Libras 2, Libras 3, que daí, de fato, era um aperfeiçoamento da língua, né? Então, daí, tanto que nas últimas disciplinas ali, você já começa a entender mais especificamente dos classificadores, porque agora nessa disciplina dos Fundamentos da Libras eu vou falar dos classificadores, mas bem geral, porque a gente não consegue avançar muito, né? A disciplina ela é pequena, né? A carga horária, mas eu vou falar dos classificadores, mas nas próximas disciplinas se trabalha mais com os classificadores, né? Mais na prática, com o sistema anafórico também. Então, assim, mais avançado. Eu não sei te dizer, porque eu não lembro de fato a grade, e eu sei que teve uma reformulação dessa pós. Então, eu não sei te dizer quando e como que está organizado esse avançado da língua, né, da língua de sinais. Mas na minha próxima disciplina a gente já vai ter mais prática. E pelo que eu lembro das outras, tinham umas outras disciplinas que iam avançando cada vez mais. Eu não sei agora, nessa nova reformulação, tive que dar uma olhada lá no PPC, eu perguntar para o coordenador, pedir para o tutor estar disponibilizando, mas geralmente era assim. Inclusive, até teve um ano que o professor, essas disciplinas avançadas, o professor ia nos polos, era feito encontros presenciais.
Agora, eu não sei como ficou essa nova reformulação, mas era feita até presencial. Se esclarecer, Arlete, ainda ficou dúvida. Ok, eu vou dar só uma olhada na emenda, né, para ver, conferir isso. Eu me esqueci, né, de ver. Mas no seu caso, você quer saber da prática, né? É isso que eu entendi. É isso. Mas eu acredito que mais a prática eu vou investir. Eu já comecei um tempo, mas não treinei e não participei de uma comunidade surda, que eu acho que para a gente aprender mesmo, né? Eu lembro que eu tinha lá onde eu morava, antes de vir para cá, tinha essas pessoas, eles me ajudavam bastante, mas aí a gente perde o contato, né? Então, se comunicando, participando, né? Tem uma forma da gente praticar melhor e entender melhor, né? E aí eu desejo muito aprender direitinho. Qual que é a sua cidade? Eu estou morando em Cuiabá, mas eu sou pernambucana. Mas então, em Cuiabá tem o Caciés, né? Você já conhece, já foi? Pois é, eu fui atrasada. Porque é uma escola de referência, eles sempre têm cursos, eles estão sempre disponibilizando cursos e material, enfim, é um lugar Foi, que eu acho que vale a pena você ir. começou a semana passada, aí só para o ano agora. Entendi. Perdi. Mas fica atualizada, né? Com certeza eles abrem turmas sempre, né? Que é um local onde tem muita referência. Inclusive, tem pessoas aqui de Juína que vão para Cuiabá fazer cursos aí. E você já está aí, quem sabe você consegue se organizar. Muito O bem. FMT também tem. Até uma escola me Sim. colocaram, né? É até à noite que está tendo. Mas para mim, à noite não é muito legal. O FMT tem o curso, né, Letras Libras. Inclusive, seria interessante você estar em contato com essas pessoas, porque tem eventos também que acontecem, eventos durante o ano, que talvez você possa participar, que seria super interessante. Eu mesmo já fui em eventos promovidos pela UFMT, voltado para Libras, né? E é super interessante porque a gente que está nessa vida acadêmica, né? São abordados não só questões práticas, mas também teóricas, né, para quem quer continuar. Você convive com comunidade surda, porque lá você vê surdos em todo lugar, né, então você também pratica Libras, enfim. É muito bom também os encontros, né, e os cursos de formação que você tem. Então, mesmo que você não esteja num curso, mas que você siga lá no Facebook, no Instagram, ou algum grupo, alguma coisa, para estar antenada se vai ter ainda, talvez agora no segundo semestre, né, algum evento, ou até para o ano que vem. Esses eventos também são ótimos para a gente poder estar se qualificando, vendo material, né. O último que eu fui tinha uma exposição de materiais muito bacanas, né, comprei bastante coisa, que ajuda a gente também a estar se atualizando, né. Mas aí em Cuiabá, com certeza, você vai achar um momento que dê certo na sua agenda. O interesse você já tem, aí já é ótimo. Flávio levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Na verdade, eu ia só falar para a colega em relação a o nosso PPC, né? A próxima disciplina é com a professora novamente, né? Que é essa de Fundamentos da Libras. Depois a inclusão de pessoas com altas habilidades e superdotação. E em sequência já são as duas disciplinas específicas para o trabalho de conclusão de curso, né? Nós temos só mais 4 disciplinas, fora essa. Então não vai ter um avançado de língua de sinais, como teve nos anteriores. Bem, eu Obrigada, acho que a reformulação desse PPC voltou mais para uma educação inclusiva do que uma especialização em língua de sinais, de fato. Tanto que até o nome, né, do curso, ele está como curso de pós-graduação em nível de especialização em educação inclusiva, com ênfase na educação de surdos na modalidade de distância. Então, assim, não é uma pós-graduação voltada para a língua de sinais, né? Eu acho que foi por isso que eles acabaram retirando essas disciplinas específicas, né? Mas o coordenador vai poder também esclarecer melhor para vocês. É que eu acho que, assim, quando a gente está
aprendendo, né, na pós-graduação e tá vendo algumas questões da língua de sinais e a gente quer aprender mais, né, a gente quer aprender na prática, porque a língua de sinais você aprende na prática, tem a teoria, mas a gente só vai aprender e desenvolver na prática, de fato, né. Então, a Libras, ela, eu acho que para quem quer buscar qualificação, quer buscar aprender mais, é estar convivendo com a comunidade surda, é praticá-la e buscando cursos e aperfeiçoamentos, né? Após ajuda aqui, no sentido, eu acho, mais teórico, que pelo jeito vai ser mais focado na questão da educação inclusiva, e o foco não vai ser tanto da língua de sinais. Mas já instiga vocês a continuarem aprendendo, a estarem buscando cada vez mais a aperfeiçoação na língua, né? Algum outro comentário? Ou alguma pergunta? Aqui na minha cidade, professora, tem uma menina que se tornou professora de Libras. Ela trabalhou na SEDUC, aqui na minha cidade, na escola. Ela passou no curso lá em Cuiabá, mas ela começou bastante vendo videoaula, fez curso pela internet. Ela é surda? Não, não é surda. Ela é ouvinte? Não, ela não é surda, não. Não, ela só aprendeu. Então, é que a dedicação, né, a busca, ela é essencial, né? Além da sala de aula, digamos assim, né? E que eu já falei para vocês na aula anterior, né? Quando às vezes a gente participa de processos seletivos, né? E a gente vê algumas situações do português sinalizado, né? Que não é Libras, e aí são essas questões dessa qualificação, né? Dessa busca, né? De estar sempre se aperfeiçoando cada vez mais, para que de fato você se torne um bom professor, um bom intérprete, né? Naquilo que você escolheu para realizar na sua vida profissional. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Bom, pessoal, então peço que vocês leiam os materiais, né? Respondam o questionário. Na próxima semana a gente se encontra aqui de novo, né? Na quarta-feira para nossa webconferência. E daí, na próxima semana, a gente vai fazer a nossa última webconferência. E aí a gente vai falar um pouco mais especificamente da cultura surda, tá? É a nossa última webconferência da disciplina. Eu coloco lá para vocês o filme O Milagre da Anne Sullivan, que é um filme que vale a pena assistir, quem ainda não assistiu. É um filme emocionante. Eu gosto muito dele, choro toda vez que eu assisto. Vale a pena assistir para a gente entender um pouco essa relação do professor, né, e do aluno, o fazer sentido, né, o ensinar, quando é que o ensinar faz sentido para o aluno. Então assistam esse filme, tinha um tempinho para você poder assistir ele legendado, mas vocês vão ver que é gostoso de ver, de assistir, para entender essa relação. Quando você ensina, né, língua de sinais, quando é que vai fazer sentido para aquela criança, para aquela pessoa. Outra perspectiva que o filme traz é esse convívio em sociedade, a partir do momento em que você consegue ensinar e também o convívio do surdo em sociedade. Então, tem vários aspectos interessantes que se abordam nesse filme, vale a pena vocês assistirem. E depois que a gente encerra a nossa disciplina, nós vamos iniciar a outra disciplina, que é o Fundamentos da Educação, Fundamentos da Libras, desculpa. Fundamentos da Libras é a próxima disciplina nossa. As aulas não vão ser na quarta, vão ser na segunda-feira, às 19 horas, nossas aulas online. E nessa próxima disciplina, eu peço uma atenção ainda maior que essa, porque é uma que vai exigir um pouco mais essa compreensão, como eu falei para vocês, essa compreensão linguística mesmo. São questões teóricas mais densas, digamos, do que essa dos fundamentos. Essa do fundamentos é uma disciplina mais tranquila, teoricamente falando. Você fala ali da história, fala da identidade, da cultura, né, seguindo a ementa.
mas a próxima ela é um pouco mais densa, né? Mas sigamos. Respondam os questionários, uma boa semana a todos. Obrigada, Elton, pela interpretação. Obrigada às meninas por terem entrado. Obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco nessa noite. Um bom descanso para vocês e até a próxima semana.